Sofia Portela, sou artista têxtil, trabalho com upcycle. Meus pais têm confecção em Petrópolis e eu trabalhava com eles na parte de estilo. E eu comecei a ver muito descarte de tecido e isso é pro lixo. Me incomodava bastante, eu comecei a pensar numa destinação para isso, né? No que eu poderia fazer com esses retalhos. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer algumas peças com esses tecidos e foi quando eu comecei a trabalhar com upcycle. Eu sempre gostei muito de brechó, vintage especial, mas até minha adolescência, o início ali da juventude, eu consumia de marcas e enfim. Quando eu fiz uns 20 e poucos, eu comecei a me interessar muito por brechó vintage, achava coisas incríveis, diferentes, tecido que você não encontra mais hoje em dia, muito mais barato. E aí comecei a me interessar muito por esse mundo. Foi quando eu comecei a comprar muito menos roupa, entender melhor o meu próprio estilo, as cores, porque tem aquelas peças que ficam muito bonitas nos outros, mas não necessariamente em você. E aí você entende essa diferença, né? Que eu gosto disso, mas eu não gosto assim. E aí foi quando eu comecei a consumir muito menos roupa e, enfim, bolsa, sapatudo, né? E nessa época eu ainda queria fazer uma marca minha, mas eu ainda pensava em ter uma marca de moda e não pensava tanto em fazer uma marca de moda sustentável. Foi mais quando eu comecei a ver o descarte, a imensidão de descarte de tecido que se gera nas fábricas, que eu comecei a trabalhar com o upcycle. Eu sempre gostei muito de customizar minhas coisas, isso inclusive desde também... Isso acho que nasceu na mesma época que eu entendi que eu amava brechó. Eu também adorava customizar peças, justamente por isso, que eu tinha peças que eu não gostava mais, enfim, não gostava mesmo, e eu queria reformar. Aí eu recortava, eu colocava um adereço, enfim, eu modificava a peça. Eu até já quis trabalhar só com customização, mas enfim, eu fui seguindo muito por esse caminho, consumindo em brechó, customizando peça, reformando e reaproveitando. E aí depois eu comecei a trabalhar com upcycle, fazendo algumas coisas, alguns trabalhos de customização também. Comecei com um brechó também, um brechó vintage, e, enfim, eu adoro, gosto bastante. Eu me importo muito mais com o que eu vou comprar. Hoje em dia eu me pergunto muito mais se o que eu vou comprar eu preciso, se realmente vai ser útil, funcional. Eu sempre me faço essas perguntas antes de consumir alguma coisa e na maioria das vezes eu não preciso de nada. E pra mim funciona até muito melhor porque eu uso as mesmas coisas, mesmo que eu tenha um armário gigantesco, eu vou usar sempre as mesmas peças, porque são as peças que eu mais gosto, enfim. E aí você vai mudando as combinações e eu acho um barato, acho uma brincadeira divertida, gostosa e é isso. Agora a gente vai reformar essa camisa, vai virar uma eco bag.
Olá, meu nome é Diogo, eu sou diretor executivo da Razão Social Moda Sustentável. A Razão Social é uma marca de moda sustentável e comércio justo que insere produtos no mercado com o conceito de Fair Trade. É conhecida como um projeto pioneiro no Brasil através do Sebrae e nós estamos já no mercado há 20 anos, trazendo o conceito de equidade e dignidade para as pessoas que põem a mão na massa numa classe antes totalmente excluída. Hoje no mercado é muito importante que não só os consumidores, mas também as empresas entendam a necessidade de você ter um processo ecológico correto e que dignifique não somente a tua empresa, mas também o ambiente por onde você está inserido. E a partir daí, entender que é necessário fazer a diferença através de alguma prática sustentável, não só para beneficiação da sua empresa, mas sim como beneficiação do ambiente. Porque nós precisamos entender que não existe um jogar fora, né? Todos os nossos processos permanecem dentro do mesmo ciclo, do mesmo bioma. Então, essa concepção de você ter que jogar fora, ou de não reciclar, ou de não ter essa preocupação de produtos mais ecológicos, mais sustentáveis, acaba sendo difusa de um certo modo. Como eu costumo falar, a razão social ela não é só uma marca, né? Ela é uma razão social pela qual ela própria existe, que foi fomentada, como eu falei no início, através de 4 costureiras, que foram minha mãe, minha avó e minha tia, idealizadoras do projeto, e que hoje ainda se encontram dentro do projeto assiduamente na parte da produção, na parte de criação. Hoje a fibra mais consumida do mundo é o algodão. Se eu não me engano, é consumido por ano cerca de 25 milhões de toneladas de algodão. Isso incide em você falar de um percentual imenso de agrotóxicos que são colocados no meio ambiente e também que acabam prejudicando a saúde não só do solo, mas também das pessoas que estão envolvidas nessas agriculturas, sem contar na questão do preço injusto que é feito por esse mercado, né? essa classe industrial que é de agricultura do orgânico. E aí quando nós falamos do algodão orgânico para moda sustentável, né, nesse aspecto, a gente vem de uma fibra que ela não leva agrotóxico, que ela não mata a maioria dos seus agricultores provenientes do câncer, e principalmente que ela economiza até 70% menos de água do que um plantio de uma cultura de algodão convencional. Então eu valorizo mais esse aspecto, né, por saber que você utilizando uma fibra natural, orgânica, sem agrotóxico, você acaba também ajudando não só o meio ambiente, mas toda a economia que roda por trás desse projeto. A forma como a gente se põe com a natureza é muito importante, porque é a partir daí que nasce o primeiro objetivo de você se tornar mais sustentável, de você ter um empreendimento sustentável. Obviamente que quando a gente fala sobre isso, a gente não nasce 100% sustentável, nem a empresa nasce 100% sustentável. Hoje a razão social é muito mais sustentável e correta do que foi quando foi inaugurada lá em 1999, 2000. Mas é preciso entender que todo esse conceito precisa ser muito respeitado para que a gente consiga, de certa forma, seguir em frente e conseguir conciliar tanto lucro quanto sustentabilidade. Porque eu acredito, como uma empresa de moda sustentável e comércio justo, o lucro da empresa está muito ligado na questão da sustentabilidade, porque se você não começar a ter lucro, ela já começa a ter déficit na questão do sustentável, né? Você não consegue sustentar a sua cadeia produtiva, as pessoas que dependem desse projeto. Então, não só o meio ambiente, mas todo o redor, né? Nós falamos de um tripé na sustentabilidade, né? Do econômico, social e sustentável. Então isso precisa ser muito falado e que as pessoas precisam entender que ser sustentável também é você poder ter um lucro adequado, óbvio que de forma consciente, mas que faça valer também as características ambientais e que você valorize cada vez mais isso.